O Esquema Fenício, o novo filme do Wes Anderson, ele vai passar pelo processo de sempre de todos os filmes do Wes Anderson. O Wes Anderson, que é um diretor que ele não é tão popular, digamos assim, não vai ter filmes com grandes bilheterias, vai ser um diretor cada vez mais nichado, mais aceito por uma parte específica da cinefilia e da crítica, enquanto outra parte da cinefilia e da crítica também torcem o nariz para ele, muito por conta desse estilo que ele tem, que vai estar presente em todas as obras. Muita gente acusa ele de fazer filmes muito parecidos. E sim, em questão de estilo, ele vai trabalhar com os mesmos elementos, com os mesmos tons, né, com as mesmas cores, com os mesmos movimentos de câmera. Então o zoom que ele faz, esses travelings que ele faz, essa lógica de combinar o live action com o stop motion de alguma forma, até como a câmera funciona muitas vezes remete muito à animação stop motion. Os personagens que são, na maioria das vezes, esses personagens mais caricatos para gerar algum tipo de humor, ele brinca até com uma certa infantilidade, ao mesmo tempo que acaba sendo bastante cruel também. Então ele vai ter esses filmes que são parecidos, bastante parecidos, o seu estilo é muito parecido, e muita gente vai acusar ele de ser apenas esse diretor esteta que não vai além disso, ou seja, um diretor que só vai ter o seu estilo, vai repetir o seu estilo, vai repetir suas narrativas e não vai fazer nada para além disso. Enquanto outros vão defender muito ele enquanto cineasta, vão defender muito ele enquanto falando ou remetendo ao próprio cinema e radicalizando cada vez mais o seu próprio cinema. Dito tudo isso, a lógica é quase sempre a mesma, né? Os filmes dele sempre vão estrear, ou vêm estreando os últimos filmes dele no Festival de Cannes, geralmente na competição. Os filmes passam por lá, são recebidos mistamente, digamos assim, por esse pessoal que cobre o Festival de Cannes. Inclusive no ano que eu fui, tinha um filme dele, né? Tinha o Asteroid City, que era o filme anterior dele, mas antes o Friend Dispatch. Agora esse daqui geralmente são esses filmes que tem uma recepção, alguns gostam, outros não gostam tanto assim, uma recepção meio mista de forma geral. São filmes que nunca vão ser premiados em Cannes, mas ao mesmo tempo o festival acha que é importante tê-lo como um diretor que está sempre presente na competição, e geralmente logo em seguida já chega para o resto do mundo, já chega nos Estados Unidos e chega também aqui no Brasil, como é o caso do Esquema Fenício, como foi o caso dos filmes anteriores. E quando chega no Brasil, não vai ter uma grande repercussão, mas ainda assim vai ter uma parte da crítica que acha interessante olhar para o Wes Anderson um pouco mais a fundo, analisá-lo enquanto cineasta, analisá-lo enquanto cada filme em relação ao seu próprio cinema. Eu acho que quando a gente fala que os diretores ou alguns diretores fazem filmes sempre iguais, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, não que seja mentira, muitas vezes não é, mas às vezes a gente pode olhar um pouco mais a fundo e perceber algo a partir disso. E eu me coloco nesse lugar em relação ao Wes Anderson. Não são os meus filmes favoritos dele, os últimos, mas ainda assim acho que tem muito o que se valorizar aqui. Inclusive esse filme, Esquema Fenício, para mim remete muito mais a um momento anterior da carreira do Wes Anderson, remete muito mais a um Rise Kingdom, a um Grande Hotel Budapeste, do que exatamente a um Friend Dispatch ou Asteroid City, que são os dois filmes anteriores dele. Isso porque os filmes anteriores dele, como eu disse, ele vai muito mais para um lado de pegar o estilo dele, pegar a narrativa dele, mas radicalizar muito isso, né? O Friend Dispatch, a partir dessa narrativa fragmentada de tableaus relacionado ao jornalismo, e vai ter um momento específico, por exemplo, que ele pega e transforma tudo em uma animação, no momento chave do filme. Então ele está muito mais, parece que desafiando a própria linguagem. O mesmo com Asteroid City, que ele começa a conversar com o próprio cinema, ele quebra a quarta parede, ele rompe a lógica mesmo do filme, ele rompe essa lógica de ficção mesmo, de alguma forma. E são filmes que ele vai trabalhar com muitos personagens ao mesmo tempo. É uma característica dele trabalhar com esses grandes elencos, né? Grandes atores querem trabalhar com Wes Anderson, e aqui não é diferente. Vão retornar alguns dos atores que já trabalharam com ele anteriormente. Grandes nomes como Benicio del Toro, como Scarlett Johansson, como Jeffrey Wright, como Tom Hanks, Bryan Cranston, entre tantos outros. É sempre um grande elenco. Mas eu digo que remete até a um cinema anterior dele, porque eu sinto que esses filmes anteriores, alguns, eles têm essa narrativa mais focada em personagens específicos, ou tem um foco específico, apesar desses personagens passarem por outros tantos personagens nessa jornada, nessa narrativa. E aqui ele vai muito para esse lado, tendo como foco o personagem do Benicio del Toro e a filha dele aqui, né? Tem até essa brincadeira se é filha dele ou não no filme, que é a Mia Tarkenton, que é uma atriz que eu não conhecia o trabalho dela, e realmente ela faz um trabalho aqui muito, muito bom.
é até essa relação que vai sustentar esse lado mais dramático, mais melodramático do filme, né? Que vai trabalhar dentro muito dessa lógica do Wes Anderson de combinar muitos gêneros. Então, um dos filmes para mim mais engraçados da carreira dele, tem esse humor bastante astuto e às vezes até infantil dentro da lógica desses personagens. Então, como a gente ri, mas esses personagens não estão rindo, né? O personagem do Michael Cera é muito claro nesse sentido aqui, né? Como ele vai servir como esse personagem estereotipado e aí o filme vai desenvolvendo ele para se transformar em uma outra coisa. Mas é uma narrativa que ela não se fragmenta tanto quanto esses filmes anteriores, né? Asteroid City a gente vai ver aqueles vários personagens naquele mesmo espaço. O The Friend Dispatch a gente vai ver essas várias histórias que contêm uma linha geral, mas cada uma com personagens diferentes. Aqui não, aqui a gente vai voltar a acompanhar esses dois personagens, voltar a acompanhar essa ideia de que é uma história que precisa ser narrada, uma história que está sendo contada e busca como ponto de vista esses personagens. E para mim é onde funciona muito bem. Funciona esse lugar da tragicomédia do Wes Anderson a partir desses personagens que estão se conhecendo e estão entrando dentro de uma trama extremamente rocambolesca, como é geralmente o cinema dele, né? Então, a partir daí ele consegue brincar, ele consegue transformar essa comédia, que muitas vezes se transforma em uma comédia muito sombria, uma comédia em que a morte está sempre muito presente aqui, né? Então o personagem do Benício Del Toro, ele tá acostumado a tentar matarem ele o tempo inteiro, né? E ele já vê uma certa normalidade disso, né? E como isso vai envolvendo os personagens em torno dele. Não acho o filme mais brilhante dele, mas eu acho mais um filme interessante, assim, né? Acho mais um filme interessante do Wes Anderson, um diretor que eu continuo valorizando, continuo achando interessante que ele exista mesmo pro cinema, que ele consiga fazer os seus filmes, porque, como eu disse, são filmes que não vão dar muita bilheteria, mas ainda assim ele consegue ter esse investimento para fazer os filmes dele, para gravar na Europa, onde quer que seja, mas ainda assim esses filmes vão saindo. E aqui é um filme que vai pegar todo o estilo dele, da mesma forma que ele geralmente trabalha, mas marca esse retorno, na minha visão, a uma narrativa um pouco anterior do cinema dele, que pra mim aqui, nessa lógica, funciona muito bem. Tudo a partir de uma trama teoricamente bastante simples, né? O que esses personagens precisam fazer, ao mesmo tempo que é meio complexo o que eles estão fazendo, mas é uma trama muito simples, de basicamente eles terem que encontrar cada um daqueles personagens com um objetivo específico de mudar o que aqueles personagens acreditam, traçam até algum comentário sobre a lógica de uma economia global e essas coisas do tipo, e das influências, né, do governo americano, etc. Mas a proposta está muito mais em envolver a partir desses dois personagens, e vai conseguindo criar, a partir da comédia, a partir dessas situações bizarras, vai conseguir criar um laço dramático bastante profundo entre esses dois personagens que realmente eu não esperava e que pra mim funcionou muito bem durante todo o filme. E tem até aqui alguns desses, cada um desses encontros vão ter os seus momentos, né? Tem alguns momentos que eu gosto muito. O momento do basquete com o Tom Hanks e com o Bryan Cranston pra mim é incrível, assim, é hilário. Então eu acho que o Wes Anderson ele tem esse timing muito bom pra comédia. Ele consegue trabalhar com a comédia sem perder de vista os outros gêneros que ele tá trabalhando, né? É um diretor que a complexidade do cinema dele acho que tá muito aí, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse estilo muito marcado, ele consegue ser muito sutil em como ele transita entre esses todos os gêneros. Acho o Esquema Fenício mais um filme bem interessante da carreira do Wes Anderson. Eu acho que tá mais ou menos no mesmo nível pra mim dos filmes anteriores dele. São filmes que eu gosto, que eu até gosto bastante, mas eu não amo, né? Não amo como outros filmes anteriores da carreira dele. Mas ainda assim acho que são filmes bem interessantes de continuar existindo e acho que o Festival de Cannes concorda, né? Porque todo ano, como eu disse, ele passa lá na competição, mesmo que seja para não ser premiado, mas ainda assim ele marca a presença ali como um diretor bastante autoral que ele é. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, comenta aqui embaixo se vocês acompanham o Wes Anderson, se vocês gostam dele ou não, se vocês já estão de saco cheio dele ou não, com muita gente na crítica, também não aguenta mais ver os filmes dele. Eu continuo defendendo, não sou o defensor mais ferrenho de falar, não, Wes Anderson é um grande gênio, incompreendido do cinema, mas ainda assim eu acho que é um diretor que sempre eu fico minimamente instigado por cada filme novo dele. E o Esquema Fenício é um filme que, mais uma vez, não foi tão bem recebido no festival, não estava esperando tanta coisa assim, mas fico feliz com o resultado final. Primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube, por hoje é isso e corta.